movimento operário realmente, em particular no movimento sindical, a data da comuna costuma passar invisível. Não é? E particularmente neste ano de 2011, 140 anos da Comuna de Paris, é de uma importância muito grande que a CUT Paraná, além de ter recordado da data, tem organizado essa possibilidade da gente resgatar a experiência da Comuna, projetar o que a Comuna significou como referência, o início da luta do movimento operário pelo socialismo e as lições que ela deixou até os dias de hoje. Aliás, no seu balanço da Comuna de Paris, o Engels, Marx também tem um balanço brilhante, mas o Engels em particular disse: nós teoricamente raciocinamos que, né, a evolução da luta entre as classes fundamentais, burguesia contra proletariado, levaria à extinção do Estado burguês e à constituição do Estado operário, nós chamamos de ditadura do proletariado. Mas nós nunca tínhamos visto nenhuma experiência concreta disso. E a primeira vez que isso se concretizou foi durante as poucas semanas, né, que durou a Comuna de Paris. Foi a forma concreta, palpável, viva, né, de algo que era uma projeção teórica ainda, né, poucos anos antes da Comuna de Paris. Então a Comuna, ela efetivamente ela joga um papel fundamental, né, na história da constituição da classe operária, da classe trabalhadora, de classe em si, quer dizer, uma classe que existe porque objetivamente ela existe, uma massa de explorados, mas que não tem nenhuma consciência de que ela é diferente da outra classe ou que ela tem interesses próprios. Em classe para si, a saber, uma classe com algum grau de compreensão que ela tem interesses próprios e antagônicos aos interesses da classe dominante, da classe capitalista. A Comuna é um marco nesse processo de constituição da consciência da classe como classe para si. Bom, em primeiro lugar, o que era a França de 1871, e Paris em particular, né? Paris, naquela época, para vocês terem uma ideia, já tinha uma população de 2 milhões de habitantes, que não era qualquer coisa, em 1871. Paris era uma espécie de, rivalizando com Londres, né? A capital do mundo. E dessa população, 2/3, praticamente, de uma ou outra maneira, faziam parte do que era uma classe operária, uma classe trabalhadora em formação. Ou eram pequenos artesãos, ou eram já operários, mas de pequenas unidades de produção. Porque vocês sabem, né, o berço da Revolução Industrial e a potência industrial da época não era a França, era a Inglaterra. A França entrou com algum atraso no processo de industrialização e ainda não tinha grandes contingentes operários em grandes usinas, em grandes fábricas. Ainda convivia com formas artesanais, semicorporativas de organização do trabalho, mas já havia, sim, uma classe operária no sentido de ter uma consciência de que era uma classe distinta à classe dos exploradores, já tinha uma tradição, ainda que pequena em tempo, de um grande debate político e ideológico nas suas fileiras. Basta lembrar que o manifesto do Partido Comunista, escrito por Marx e Engels, né, foi finalizado no final de 1847 e veio a público em 1848, portanto, 20 e poucos anos antes da eclosão da Comuna. Muito bem, mas voltando então a 1871, quando Paris tinha 2 milhões de habitantes, 2/3 da população, como mencionei, o que provocou a Comuna de Paris? Em geral, como ocorre na história da humanidade, as revoluções elas ocorrem a partir de episódios que não nascem diretamente da ação dos operários, ou de uma acumulação, pouco a pouco, de força que um dia... Não, nascem a partir de circunstâncias e brechas abertas por crises da própria classe dominante. Saibam vocês que no prólogo da Comuna de Paris,
esteve nada mais nada menos que uma crise de sucessão dinástica na Espanha. Que coisa incrível, né? O que a Cross-Peral tem a ver com isso? O que é uma crise de sucessão dinástica? A monarquia espanhola tinha o problema de quem era o herdeiro para assumir o trono. Não é? Isso provocou, foi em 1868, não é? Tinha uma rainha na Espanha chamada Isabel II, ela abdicou, o trono ficou vago, um primo dela, era parente do Guilherme I, que era rei da Prússia, um dos estados que depois se uniram para formar a Alemanha, e para a França era inaceitável, dentro do jogo das potências europeias da época, né, que a mesma família, os Hohenzollern, governasse a Prússia e também a Espanha. E o Napoleão III, sobrinho do Napoleão Bonaparte, declarou guerra à Prússia, por causa da sucessão do trono espanhol. E as tropas francesas levaram uma surra da Prússia, né? A ponto, vocês viram, inclusive tem um quadrinho histórico, a ponto do próprio imperador Napoleão III ter sido preso numa batalha pelo rei da Prússia. Ele vai acontecer o quê? A burguesia francesa considera o imperador destituído, proclama a república e coloca um político reacionário, né, um tal de Thiers, para dirigir os negócios da República Francesa. Qual é a primeira preocupação desse novo governo republicano francês depois da derrota de Napoleão III na Guerra Franco-Prussiana? Conseguir rapidamente um armistício com os alemães. E os alemães já estavam às portas de Paris, já estavam cercando a cidade de Paris. O povo da cidade de Paris queria se defender contra as tropas alemãs. Então, depois de que o Napoleão III, em 1º de setembro de 1870, foi preso, se entrega e é preso na Batalha de Sedan, 4 de setembro a República é proclamada pela burguesia, bota o Thiers no poder, de 19 a 20 de setembro, há um cerco, começa o cerco prussiano a Paris. O governo republicano, cercado pelas tropas prussianas, assina a rendição e se muda, sai de Paris e vai para Versalhes. Versalhes tem um símbolo também, né? Versalhes era um palácio do Luís XIV, é o símbolo da monarquia. O governo republicano se muda para Versalhes e abandona a população de Paris à própria sorte. E em Versalhes começa a montar um exército, em conluio com os prussianos, para esmagar o que passou a ocorrer em Paris com o abandono da capital pelo governo. O que passou a ocorrer em Paris? Quem é que sobrou em Paris? Todo mundo que tinha dinheiro fugiu de Paris, foi para Versalhes. Né? As madames, né? A nobreza decadente do império que tinha acabado de ser substituído pela República, os deputados republicanos, foi tudo para Versalhes. Quem conhece a França sabe que hoje em dia Versalhes é próximo de Paris, em 20 minutos você vai de trem. Naquela época era meio longínquo, quer dizer, fugiram do Senado. O povo de Paris, em particular os trabalhadores, se apoiaram numa espécie de milícia popular, que era a Guarda Nacional, que vocês viram aí no filme. A Guarda Nacional era composta essencialmente por elementos que hoje em dia nós diríamos proletários. Né? Se negaram a entregar os canhões que defendiam Paris para o governo de Versalhes, o governo francês republicano, que mandou tropas para requisitar as armas, desarmar a Guarda Nacional. A Guarda Nacional se recusou. Diz que não aceitava essa rendição vergonhosa e essa fuga do governo de Paris e se auto-organizou a população parisiense em comuna. O que quer dizer isso? Organizaram-se eleições, foram eleitos 90, 92, 93, a polêmica entre os historiadores, mas cerca de 90 delegados do povo parisiense, que eram eleitos a partir de sufrágio universal, mas a partir dos locais de trabalho e setores arrondissement, como se diz em Paris,
bairros, com a característica seguinte: não podiam ter um salário superior ao salário médio de um operário. Se aplicar aqui nos deputados brasileiros, acho que todo mundo foge do Congresso Nacional. Segundo lugar, o mandato era revogável a qualquer momento por aqueles que o haviam eleito, se ele pisasse no tomate. Então, eleição a partir de uma unidade de produção ou barrial. Mandato controlado pela base que elegeu. Pisou no tomate, a base depõe o cara e bota outro no lugar. E salário não superior ao salário de um operário médio. Essa era a estrutura política da comuna. Composição política da comuna. A maioria era blanquista. Blanquista eram os seguidores de Louis Blanc. Ou melhor, Louis Blanqui. Para não confundir com outro que chamava Blanc. Não é verdade, Cláudio? Blanqui. E os blanquistas formavam a maioria da comuna. Os blanquistas tinham uma concepção meio conspirativa da tomada do poder. Um grupo de pessoas iluminadas podiam se reunir e assaltar, o poder do Estado, e as massas seguiriam. Mas resumiram, não tenho tempo de explicar toda a doutrina. Haviam também partidários da Internacional, da AIT, mas não eram majoritários. E havia muitas outras correntes que existiam no movimento operário da época. O Exército, essa comuna, tomou várias medidas. Por exemplo, em relação à estrutura do Estado, o Exército foi abolido como um corpo separado da sociedade. E a Guarda Nacional era o povo em armas. Então a comuna aboliu a separação entre, que os cientistas políticos dizem hoje, que a sociedade civil e o Exército. Aboliu. O Exército é o povo em armas. E toda a estrutura da Guarda Nacional era uma estrutura eletiva também. Os oficiais eram tudo eleitos pelos soldados da Guarda Nacional. Entre 18 de março, que dia começou? 18 de março de 1871. 18 de março. Ocorre a insurreição em Paris. O início da Comuna de Paris, o abandono da capital pelo governo. 28 de março, algumas referências. 28 de março é a proclamação da Comuna. Abril, maio, a Comuna começa a legislar, adota uma série de medidas que nenhum governo republicano tinha tomado antes, exatamente por serem governos republicanos burgueses. E que anteciparam em muito medidas que são consideradas hoje óbvias de qualquer Estado que se pretenda republicano. Por exemplo, separação da Igreja do Estado. A Comuna considerou que a religião é um assunto privado. Portanto, o Estado não tem que ter nenhuma relação com a Igreja Católica ou qualquer outro. Então, o princípio da laicidade do Estado. O Estado tem que ser laico. Não pode ter crucifixo e nem quarto crescente dos muçulmanos em sala de aula. Isso fere a laicidade do Estado. Religião é assunto privado. Quem quer ter, que tem, privadamente. Mas sem recurso público, sem botar crucifixo em sala de aula, no caso de países cristãos. E a educação tem que ser completamente pública. Outro decreto da Comuna. Uma coisa que parece ridícula, mas que teve grande popularidade no início da Comuna, foi fechar todas as casas de penhor. Porque a peãozada tudo era endividada, Então chegava no fim do mês, ia lá o relógio que tinha ganho do avô e tal, e penhorava. E tem quadros da época da Comuna fantásticos, mostrando o pessoal retirando as coisas que tinha penhorado das casas de penhor. Todas as empresas que os patrões fugiram de Paris junto com o governo do Thiers, passaram a ser controlados pelos trabalhadores. De diferentes formas, cooperativa, e os trabalhadores passaram a controlar as empresas. Por decreto da Comuna, empresas abandonadas pelos patrões imediatamente passaram para o controle dos operários. E várias outras medidas foram adotadas, o Cláudio vai lembrar de outras, eu tenho uma lista aqui no computador, mas mostrando que a principal preocupação da Comuna
era de reconstruir um Estado sobre outras bases, completamente distintas. E com um controle direto, né, do povo insurrecto de Paris. Bom, seguindo aqui na cronologia, nós estamos em abril, maio, que é a atividade mais intensa, né, de legislação da Comuna. Quase todo dia sai um novo decreto organizando jornada, por exemplo, jornada de trabalho. A Comuna estabeleceu a jornada máxima de 12 horas de trabalho. Já vi, na época se trabalhava 16 horas. A história das 8 horas é posterior. A Comuna é 1871, lembra-se. Depois, a partir de 21 de maio, muda-se completamente o cenário. Por quê? Porque a partir de um pacto firmado entre o governo que havia capitulado aos prussianos, Thiers, e os próprios prussianos, as tropas prussianas relaxam o cerco sobre Paris, abrem um buraco no cerco. Paris parece um caracol, assim, né? Mais ou menos, dá para imaginar que seja como um caracol. Estava cercada completamente pelas tropas prussianas. Versalhes fica mais ou menos nesse sentido. Então, para que as tropas de Versalhes pudessem entrar em Paris para esmagar os comunardos eram os partidários da Comuna, os prussianos tinham que deixar. E eles abriram uma brecha no cerco, por onde passaram os versalheses, encontraram uma feroz resistência da Guarda Nacional, dos operários, da mulherada que estava na primeira fila da resistência. Né? Mas, superioridade militar do exército francês, há vários historiadores que explicam que, inclusive, batalhões inteiros de prisioneiros de guerra franceses foram liberados pelos alemães, pelos prussianos, para fazer parte do massacre à Comuna de Paris. Por baixo, 20 mil mortos, mas essa é a estimativa mais conservadora. Uma cidade que tinha 2 milhões de habitantes, e 2/3 era trabalhador, mais popular. Morreu muito mais gente. Os dados oficiais são de 21 mortos. Não sei quantos milhares de banidos. Né? E o balanço da Comuna? Isso é motivo de controvérsia até hoje. Não é? Foi um assalto aos céus? Muitos acharam que foi um assalto aos céus. O próprio Marx achou isso. Que as condições ainda não estavam reunidas, não é? Para que a classe operária tomasse o poder na França. Tanto é que ela ficou isolada em Paris, não houve eco nas províncias. Trabalhos mais recentes mostram que sim, houve ecos nas províncias. Houve comunas se reproduziram em outras regiões da França. Houve inclusive um chamado do Comitê Central da Comuna, que é assim que se chamava, né, digamos, o executivo dos 90 e poucos delegados, as outras províncias e cidades importantes da França, que fizessem o mesmo que Paris está fazendo, e depois constituísse uma, no belo estilo da época, né, constituísse uma federação de comunas livres. Mas o fato é que, efetivamente, a classe operária francesa não era uma classe que tinha sindicatos poderosíssimos, que tinha partidos políticos implantados, né? Era uma classe ainda em formação. Mas nas circunstâncias históricas em que ela foi colocada, ela demonstrou a sua capacidade de ser candidata ao poder, não para continuar fazendo a mesma coisa que os outros governos, mas para alterar radicalmente o funcionamento do Estado e da própria sociedade. Muitas das medidas da Comuna, por exemplo, são consideradas até tímidas, até inferiores a programas que correntes socialistas já na época levantavam. Não houve um decreto, por exemplo, de abolição de toda a propriedade privada. Não houve. Um decreto que dizia, né, empresa que o patrão fugiu é dos trabalhadores. Mas mesmo assim, foi o ponto mais alto até então alcançado pela luta dos trabalhadores e abriu um novo período histórico, onde as lições da Comuna alimentaram vários processos. O fato é que a Comuna marcou. Marcou não só pela bandeira vermelha, que virou a nossa bandeira, não só pelo nosso hino, que é internacional. Né? Um comunardo é que escreveu a letra desse hino que você ouviu. Um cara que participou das barricadas. Eugênio Poitier. E ela vive até hoje.
E, na verdade, se eles pecaram por alguma coisa, foi por excesso de timidez e temor. Vocês querem um exemplo? A comuna não se apossou do ouro que estava entesourado no Banco da República. No Banco Central, lá, não sei o nome que tinha. Banco da França. Não pegaram o dinheiro. É aquele medo do peão, né, de mexer numa coisa que não é minha. O Marx criticou duramente isso. E, pô, os caras pegaram dinheiro. Então, se pecou foi por pecados de imaturidade, né? De uma classe ainda em formação, ainda tateando o terreno. E como é que eu vou fazer para me livrar dessa opressão capitalista e estabelecer uma nova forma de organização da economia e da sociedade e da própria representação pública? Esses exemplos da comuna, na minha opinião, encerram com isso, né? Eles são de extrema atualidade. Não é uma coisa que ficou, né, no século, não é nem passado mais. Nós estamos no 21, né, Rosinha? Século XIX. Isso é coisa do século XIX. Por uma boa razão, né? O mundo que nós vivemos hoje vive uma crise brutal. Essa crise é uma crise do capitalismo, essa crise mundial aí que está afundando Portugal, afundando a Espanha, né? Que vai contaminar vários países europeus, que tem impactos em todo o mundo, mas que hoje está concentrado nos Estados Unidos e na Europa, né? Mas que provoca rebeliões de massa na Tunísia, no Egito, processo revolucionário. Está na hora do dia. O capitalismo não tem muito o que oferecer à humanidade, a não ser uma crise atrás da outra, com cada vez mais destruição de força produtiva, mais desemprego, mais penúria para as grandes massas. Então a luta contra o capital, que a comuna expressou, continua de extrema atualidade. Em situações, né? A independência de classe, a questão, né, de não pactar com a classe inimiga, é um problema de atualidade. Vocês não viram a votação do Código Florestal aí, né? Onde os aliados do PMDB do governo Dilma derrotaram o próprio governo Dilma. É um problema, né, da independência de classe, o problema da ação direta das massas para conquistar seus objetivos, que originalmente é uma contribuição dos anarquistas, mas que foi incorporada pelos marxistas. A ação direta, né? Greve, a mobilização, a luta, só na base do blá blá blá, do diálogo, das mesas redondas, dificilmente os oprimidos arrancam alguma coisa. É necessária a ação direta, a ação de massa. Tudo isso são elementos que a comuna fez surgir concretamente, não nas páginas de livros, concretamente no cenário da história mundial. Por isso que é mais do que justo, né, que a maior central sindical do Brasil, construída a partir de uma onda de greve de 77 e 78, que ajudou a derrubar a ditadura militar, através da sua CUT Paraná, homenageie os 140 anos da Comuna de Paris. Viva a Comuna de Paris, viva a luta dos trabalhadores, que é uma luta internacional. Obrigado.